Pelo que a gente produziu, os primeiros 15 minutos foram mais do Fortaleza. Eles entraram mais acesos no jogo, com o Júnior e o Wellington em cima dos nossos dois zagueiros. Pressionaram, mas com 12, 15 a gente controlou a partida, melhoramos o posicionamento, começamos a jogar, criamos nossas chances, que não entrou, né? Mais uma vez a gente criou boas chances, mas não conseguiu fazer o gol. Num erro nosso aqui, tomamos o gol no fim do primeiro tempo, que sempre é duro. Reorganizamos o time, voltamos e aí logo com 6 tomamos um outro gol num lance ocasional, talvez o único chute do Fortaleza no segundo tempo. Depois sim aqui com o Carlinhos, né? E com o Dodô no final, depois dos 45, quando o jogo já estava totalmente espaçado, né? Mas a gente não conseguiu ser efetivo, né? Mais uma vez chegamos num jogo decisivo, não fomos inferior ao adversário em nível de produção, mas muito inferior a nível de placar e a nível de poder de decisão, né? É isso que nós temos que buscar nessa semana, resgatar esse poder de decisão, essa instigação dos jogadores, para a gente poder competir mais e ser mais assertivo na hora das chances que a gente criou. Como reverter isso em se tratando de um clássico? Não, 2-0, né? Tá 2-0 para eles, nós temos que agora buscar pelo menos um empate no segundo tempo, né? E o placar assim foi elástico, eu acho que pelo que foi o jogo, não um placar do Fortaleza um pouco menor, mas não tivemos competência, não tivemos esse espírito, né, de matar na hora que a gente teve a chance, e para eles sobrou isso, porque para as poucas oportunidades que eles tiveram, eles foram competentes e por isso mereceram a vitória. Devido à vantagem, Lisca, o Ceará entrou no primeiro tempo bem posicionado, segundo tempo fora o gol, depois logo em seguida teve a expulsão, que já era para ter sido no primeiro tempo, né? Eu não sei porque que o Rafael tirou o vermelho do bolso, guardou e deu amarelo, quando o Carlinhos deu um chute na cabeça aqui, né? Que poderia ter sido expulso, já seria um outro jogo. Ele falou que foi a mesma falta que o Leandro fez lá do outro lado. Sinceramente, Klaus, não foi. Você errou no seu critério e ainda mais na sua justificativa, certo? Agora, nos lances capitais de gol, ele não teve participação, né? Como foi nos outros jogos, né? Contra o Floresta, contra o Náutico e contra o Corinthians, né? Onde a arbitragem interferiu direto nos gols. Dessa vez não, faltou ele administrar melhor isso, mas o que faltou foi a gente aproveitar as chances que criamos, né? Ter um pouquinho mais de fome para fazer esse gol, porque tivemos as oportunidades e não fizemos. Diz que o time teve em alguns momentos, em alguns minutos ali, um jogador a mais que você citou. O que faltou para que marcasse pelo menos o gol? Qual foi o pecado da tua equipe com um jogador a mais para não produzir tantas oportunidades? Acho que produzimos, Danilo. Tivemos só com o Samuel 2, né? Mais aquela que ele chegou no fundo ali, que ele errou o cruzamento para trás. Tivemos com o Bueno, tivemos com o Leandro, né? Tivemos com o Sobral, né? Acho que tivemos, cara. Faltou foi o gol. Realmente faltou foi o gol, foi ser mais efetivo, eficaz, né? Aproveitar melhor todas as oportunidades, todas as bolas que nós rondamos a área, escolher melhor o penúltimo passe, o último passe, porque num jogo como esse, né, muito mais do que jogar bem é ser efetivo, né? É fazer gols, é administrar a vantagem, e foi o que eles fizeram com maestria. Você colocou o Felipe Bachola, infelizmente perdeu o atleta de novo. Perdi, né? Obviamente que o Felipe não estava em condições para jogar, né? Foi passada uma informação equivocada para mim, para a comissão técnica. E o Ceará tem que rever isso, né? Porque não pode botar um jogador num clássico desses e com 10 minutos o jogador me olhar e pedir para sair, mudando totalmente a nossa estratégia, queimando uma troca, né? Ainda mais num jogo decisivo onde a gente estava atrás. Então foi um erro grosseiro que tem que ser corrigido e revisto. Isso que foi um erro. O departamento médico me passou que ele vai estar bem, legal pra mim, vou poder contar com ele, e você me surpreende até com essa tua resposta aí, Lisca. Surpreende como assim? Como assim? Porque você estava tão otimista, né, que o departamento médico tinha tirado. Sim, o jogador tá liberado para jogar, né, mas o jogador não estava em condições, porque em 10 minutos ele voltou a sentir uma lesão. Então o erro, né, foi a liberação do jogador sem ele estar nas melhores condições. Agora o Felipe é titular do time, quase que eu comecei com ele o jogo, né? Mas como choveu hoje o dia inteiro, estava pesado o campo, eu pensei nisso, né? Vou segurar ele, 45, se a gente precisar, que de fato precisamos, pela qualidade dele, mas foi um erro, né? Colocar ele em campo sem condições. Agora, além de ir para o segundo tempo perdendo por 2-0 no Clássico, você perde o Felipe, como você disse agora, e perde também o Carleto, que é decisivo numa bola parada. Isso dificulta bastante, né? Dificulta, e mais um erro do Carleto, né? Porque nós falamos muito sobre isso, né? Sobre controle emocional, sobre não tomar cartão bobo, né? E era uma falta nossa, nós tínhamos a bola, né? Um início de jogo, e o Carleto se posicionou muito forte, acabou tomando um amarelo que depois prejudicou aqui, porque aqui ele matou um contra-ataque, né? Então faltou um pouquinho de maturidade pro Carleto para administrar melhor essa situação e nós não ficar com um jogador a menos aqui no jogo e também não ficar com um jogador fora para outra partida, né? Então vamos conversar com ele, é um cara muito experiente, muito competitivo
talvez tenha se passado um pouco, né, nessa questão da competitividade, mas com 5 minutos você não pode tomar um cartão por reclamação quando o jogo ainda estava iniciando. Uma semana de trabalho para poder armar esse time para reverter essa vantagem no Fortaleza. Também, né? Vamos dar uma descansada amanhã, né? Porque o ritmo está muito forte, a partir de terça já estamos juntos. E buscar esse espírito de decisão, né? Buscar essa vontade, essa indignação, né? Essa determinação forte, né? Pra gente poder, no domingo que vem, fazer um jogo produtivo, bom também, como foi hoje, mas mais aguerrido, mais competitivo e mais aproveitador das chances que a gente cria. Faltou isso só então, Lisca, na sua opinião, esse espírito, é isso que você vai trabalhar, não é nada tático, você acha que eficaz, como você diz, então faltou esse espírito, é isso que você vai trabalhar durante a semana? Principalmente isso, né? Mas também algumas situações de equilíbrio tático, né? De variação, que a gente não pôde ter hoje, principalmente pela saída do Bachola, né? Que nós tínhamos um plano para o segundo tempo um pouco diferente do que ocorreu, né? Mas não achei mal taticamente, não achei assim um Fortaleza superior para ter esses 2 gols de vantagem, mas a nível de aproveitamento, né, e de competitividade, nós temos que emparelhar, porque realmente eles não criaram 4, 5 chances, fizeram 2, nós criamos 7, 8 e não fizemos nenhum. Tivemos chance com o goleiro caído, né, tivemos rebote na cara do gol, tivemos um monte de situações, mas não conseguimos transformar isso em gols, e numa decisão isso pesa muito. Você que estava prestes a ter uma nova marca com o comando do Ceará, o Ceará correr por fora pelo campeonato invicto há 51 anos, não acontece. Além de motivar o grupo, tem a torcida ainda, né, que se identifica muito com você. É isso, né? Eu acho que campeão invicto seria uma consequência, né? Não é a causa, né? E a gente está preocupado em chegar e ser campeão e brigar por esse título, né? Então é isso que nós vamos fazer. O nosso torcedor, eu tenho certeza que domingo vai estar aqui nos momentos difíceis, né? O torcedor do Ceará se mobiliza, vem junto com o time. Tá chateado como todos nós, como todo o clube, né? Porque a terceira decisão que chegamos nesse quadrimestre aí, não jogamos mal, mas não temos o poder de ganhar ela, né? E é isso que nós vamos trabalhar essa semana. 2-0, você avalia como uma reversão no Clássico Rei, numa final, como palpável, como difícil? Como é que você avalia? Sempre é difícil, né? Mas palpável muito também pelo regulamento, né? Que a gente não precisa virar a partida, a gente precisa empatar a partida. E são 2 gols de diferença, como eles fizeram 2 aqui nesse domingo, nada impede que a gente faça 2 gols de diferença no próximo domingo, ainda mais num jogo parelho, né? Como são as 2 equipes, os 3 clássicos foram bem parelhos, né? Hoje que teve essa vantagem, eu acho por mais falta de aproveitamento nosso e bom aproveitamento deles, né? Mas o jogo está em aberto, foram 2 tempos, faltam 2 agora, vamos buscar primeiro um gol para emparelhar e depois buscar o empate e talvez até a virada para a gente garantir esse campeonato do domingo. O Wesley seria um jogador que você conta? Ele já está vetado, né? Porque ele tem um desequilíbrio muscular muito grande de uma perna para outra, e o que foi me passado que ele será liberado só depois da 3ª ou 4ª rodada da Série A. Lisca, falando aí nessa parte do departamento médico do Ceará, já foi criticado inclusive pelo Felipão nacionalmente, e fica a pergunta, né? Os outros atletas, como é que está a real situação de Pedro Quem, Juninho Quixadá, depois que você recebeu essa informação de botar um jogador que não estava apto para o jogo? Bom, aí você tem que perguntar para o departamento médico, né? Eles são os caras mais aptos para falar. Eu tenho algumas informações dos jogadores, mas não sou médico, não sou clínico e esse assunto não é meu. Uma coisa que me chama a atenção em relação ao Felipe é que a gente acompanha os treinos, né? Você abre 10 minutinhos ali, ele treinou durante a semana, né? É porque a situação de jogo e de treino é muito diferente, Lisca, que ele não sentiu durante os treinos, né? Veio sentir no jogo. Não, no primeiro treino eu achei ele mais restrito, sabe? Ele com alguns movimentos se cuidando, a gente já tem uma experiência, né? Tanto que eu a partir do primeiro treino eu já vi que ia ser difícil para ele iniciar. Mas no treino de ontem, né, ele já se mexeu bem melhor, com mais dinâmica, não se cuidando tanto dos movimentos, que no jogo você não tem como cuidar, né, Danilo? Você tem que ir, né? Você tem que pular, você tem que trocar. No treino você tem bolas que você vai, tem bolas que você não acelera, não abre tanto. Então realmente é uma diferença grande. Claro que o treino é treino, é uma preparação para a partida, mas infelizmente aconteceu isso e nós tivemos o diagnóstico errado desse jogador. Desde o começo da temporada teve duas semanas direto equipe, né? Você acha que o fato de mais uma vez agora sim ter uma semana toda para trabalhar pode ser um diferencial para tu tentar reverter isso? Pode ser, porque a gente vai estar podendo focar totalmente nessa partida desde terça-feira, que é o nosso primeiro treino na semana, armazenar energia, trabalhar em cima da equipe do Fortaleza, alguns detalhes, principalmente na 4ª, na 5ª e na 6ª, né? Então realmente é importante para nós e vai nos ajudar bastante para nós fazer um jogo mais efetivo no domingo que vem. Eu já te perguntei uma vez lá na coletiva lá em Porangabuçu,
sobre a questão tática. Você acha que se tivesse 2 volantes mais de marcação, no caso o William, o resultado tantos contra-ataques como sofreu hoje? Não vi tantos contra-ataques, sabe, Rodrigo? Hoje não vi isso, né? Até porque eles saíram na frente, no primeiro tempo eles não tiveram nenhum, né? Contra-ataque, a gente não permitiu. E o segundo, o gol deles não foi um contra-ataque, foi uma perda de bola nossa no meio, né? E aí eles fizeram a jogada com o Osvaldo, nós não fechamos o fundo, estava ajudado por dentro, uma jogada que a gente já sabe, né? E o Edinho foi muito rápido ali na antecipação, né? E então não achei esse problema não de contenção, foi muito mais até de articulação e aproveitamento das oportunidades, porque o adversário não foi muitas vezes na nossa cara, não teve muitos contra-ataques efetivos, até porque eles perderam o Wellington, o Júnior Santos com 10 minutos, eu acho, e eles baixaram bem as linhas, nem queriam mais contra-atacar, só começaram a agredir um pouco de novo após a expulsão do Carleto, que foi com 45, então eles passaram 40 minutos só se defendendo, não contra-atacando, e nós é que não tivemos a eficiência, né, de transformar essa superioridade aí dos 15 até os 45 do primeiro tempo e quase todo o segundo tempo em gol. Existe alguma possibilidade de você fazer alguma mudança tática, você mudar 4-2-3-1? Existe alguma chance de você jogar com outro estilo de jogo para buscar esse 2-0? Se você já conseguiu em algum mata-mata reverter 2 gols? Já conseguimos sim, já trabalhamos em outros sistemas dentro dessa própria temporada, né? O 4-2-3-1 é muito quando a gente pega a bola, quando a gente não tem a bola a gente fecha 2 linhas de 4, 2 por dentro. Já fizemos alguma variação com linha de 5, com um tripé no meio, então vamos analisar bem, agora ainda é cedo, né? Vamos olhar bem também a condição dos nossos jogadores, aqueles que vão estar melhores preparados, com a cabeça melhor, para a gente fazer essa opção que você falou e também trabalhar algumas variações que essa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo. O jogo que você disse que reverteu de 2 vezes? Foi Londrina e Juventude, né, em 2013.